Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós vamos estudar nesse momento o capítulo 3 do livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Eu já apresentei aqui a versão impressa, né? Eles já têm versões mais novas, né? É, não sei quando parou. Então vamos começar logo mais com uma oração que Deus nos abençoe. Pai querido, nos ajude a entender a tua mensagem, nos ajude a entender os textos e poder ter uma boa definição das coisas da nossa vida. Venha nos ajudar a perdoar os nossos falhas e pecados. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 3, então separei alguns pontos aqui, né? É, Pelo fato de não ter, ele está falando aqui da questão das cópias, né, dos textos bíblicos, relativamente ao chamado Novo Testamento. Pelo fato de não terem sido bem treinados para desempenhar esse tipo de função, eram mais propensas a cometer erros do que os copistas profissionais. Isso explica porque nossas cópias mais antigas, dos manuscritos, dos escritos cristãos primitivos, tendem a variar mais frequentemente uma da outra. Com o advento dos copistas profissionais, práticas de cópia mais controladas foram estabelecidas. Não é de surpreender que localidades diferentes desenvolvessem diferentes tipos de tradução textual. Isso significa que os manuscritos em Roma apresentavam muitos dos mesmos erros, porque eram, em sua maioria, documentos internos, copiados um do outro. Não eram muito influenciados pelos manuscritos que estavam sendo copiados na Palestina. Os textos da Palestina tinham características próprias que eram distintas das que se encontravam em um lugar como a Alexandria do Egito. Além do mais, nos primeiros séculos da igreja, alguns locais tinham copistas melhores que outros. Pesquisadores modernos até reconheceram que os copistas de Alexandria, que era o maior centro intelectual do mundo antigo, eram particularmente escrupulosos, mesmo nos primeiros séculos, e que em Alexandria uma forma muito pura do texto dos primitivos escritos cristãos foi preservada década após década por copistas cristãos dedicados e relativamente capazes. Então, aqui se reconhece a dedicação de uma parte dos copistas, pelo menos, em manter uma pureza do texto, mas, ao mesmo tempo, se levanta essa questão da veracidade do que estava sendo escrito, né? Copistas cristãos profissionais. Quando foi que a igreja lançou mão de copistas profissionais? Há bons motivos que isso aconteceu em algum momento no início do século IV. Uma mudança cataclísmica se deu quando o imperador de Roma, Constantino, converteu-se à fé. A religião cristã era minoritária, e pelo que ele coloca aqui, quando Constantino se converte a fé em 312 da Era Comum, depois de Cristo, de uma hora para outra, o cristianismo deixou de ser uma religião de párias sociais, perseguida tanto pela plebe local como pelas autoridades imperiais, para desempenhar um papel de destaque na cena religiosa do império. O resultado foram conversões em massa, e há razões para supor que por essa época brotaram escritória cristãos nas grandes áreas urbanas. Um escritório é um lugar dedicado à cópia profissional de manuscritos. E escritória seria o plural de escritório, né? Pelo que eu entendi. Temos informações de que escritória, cristãos, funcionando no início do século IV, o imperador Constantino, querendo que as Bíblias magníficas fossem disponibilizadas para grandes igrejas que mandaram construir, escreveu uma requisição ao bispo de Cesareia, Eusébio, para que produzisse 50 Bíblias às expensas imperiais. Isso naturalmente reduziu significativamente o número de erros. Então, eles começaram a aperfeiçoar o processo de cópia, e isso diminuiu a quantidade de erros. Os manuscritos gregos do século XII em diante às vezes são classificados como bizantinos. Como já falamos, todo aquele que tenha familiaridade com a tradição manuscrita do Novo Testamento, sabe que essas cópias bizantinas do texto tendem a ser muito semelhantes umas às outras, mesmo que as cópias mais antigas variem significativamente. Contudo, configuraria grave erro pensar que, porque os manuscritos tardios concordam tão extensamente um com o outro, tornam-se doravante testemunhos superiores aos originais, entre aspas. Alguém sempre há de perguntar onde esses copistas medievais conseguiam os textos que copiavam de modo tão profissional? Eles conseguiam dos antigos, cópia de textos ainda mais primitivos. Lembrando que esse é o autor que, na época, pelo menos, não sei agora, né, era considerado a maior autoridade em Bíblia. E ele, eu creio que de propósito, né, não,
ele exagerou a questão dos chamados erros, de divergências. Então, uma letra que divergia de outra em um texto, uma palavra que divergia de outra, mas que, pelo contexto, dependendo do caso, até poderia ser deduzida, qual seria a correta, etc. Então, ele faz esse exagero, né? Depois, outros se levantaram contra ele. Aí nós teríamos que analisar cada fala em si. Mas, pelas abordagens que ele coloca como muito prejudiciais ao Evangelho no começo do livro, dá para ter a noção do quanto ele exagera isso, né? Então, eu tenho em mente que ele tinha uma visão de que não poderia haver divergência alguma em palavra alguma da Bíblia. Quando ele descobriu que isso não ocorreu, ele abandonou a fé, né? E aí ele ficou meio que tentando exagerar tudo isso para justificar a sua descrença, né? Não demorou muito e cristãos das regiões não falantes do grego passaram a querer ter os textos sagrados em suas próprias línguas locais. Naturalmente, era o latim a língua da grande porção do Império Romano. O siríaco era falado na Síria, o copta no Egito. Em cada uma dessas regiões, os livros do Novo Testamento vieram a ser traduzidos para as línguas vernáculas, em determinado momento do final do século II. Logo começaram a surgir problemas com as traduções latinas, porque havia muitas delas e as traduções destoavam abertamente uma da outra. O problema se tornou crucial no fim do século IV cristão, quando o Papa Damaso encomendou ao maior especialista daquele tempo, Jerônimo, a produção de uma tradução latina oficial, entre aspas, que pudesse ser aceita por todos os cristãos latino-falantes, em Roma e Alures, como um texto oficial. Hoje há aproximadamente 2 vezes mais cópias da Vulgata Latina do que manuscritos do Antigo Testamento, manuscritos gregos do Antigo Testamento. Só com a invenção da imprensa no século XV, com Johannes Gutenberg, é que tudo mudou em termos de produção de livros em geral e dos livros da Bíblia em particular. Ao imprimir livros com tipos móveis, podia-se garantir que toda a página seria completamente semelhante a toda outra página. Com consequência disso, os livros passaram a ser mais baratos. E pode causar estranheza a ausência de impulso para produzir uma cópia do Novo Testamento grego nesses primeiros anos de imprensa. Mas o motivo disso não é difícil de ser descoberto, é aquele que já mencionamos. Pesquisadores em toda a Europa, incluindo pesquisadores da Bíblia, estavam acostumados havia quase 1000 anos a pensar que a Vulgata de Jerônimo era a Bíblia da Igreja. Assim como algumas igrejas modernas de fala inglesa consideram a King James Version a Bíblia verdadeira. A Bíblia grega era tida como estranha à teologia e ao aprendizado. No Ocidente Latino, ela era considerada como própria dos cristãos ortodoxos gregos, considerados cismáticos que tinham desertado da verdadeira igreja. Poucos pesquisadores da Europa Ocidental eram capazes de ler grego. Desse modo, à primeira vista, ninguém tinha interesse em imprimir a Bíblia grega. O primeiro pesquisador ocidental a conceber a ideia de produzir uma versão do Novo Testamento grego foi um cardeal espanhol chamado Ximenes de Cisneros. Sob sua liderança, um grupo de pesquisadores, inclusive um que se chamava Diego Lopes de Stunica, assumiu uma edição da Bíblia em vários tomos. Tratava-se de uma edição poliglota, isto é, que reproduzia o texto da Bíblia em várias línguas. Desse modo, o Antigo Testamento estava representado pelo original hebraico, a Vulgata Latina e a Septuaginta grega, lado a lado, dispostos em colunas. A posição de privilégio atribuída por esses editores à Vulgata pode ser vista em seus comentários sobre essa organização do texto, já no prefácio. Eles a comparavam a Cristo, representado pela Vulgata, sendo crucificado entre dois criminosos, com os falsos judeus representados pelo texto hebraico e os gregos cismáticos representados pela Septuaginta. De uma forma ou de outra, né? Pelo menos as pessoas tiveram aí acesso ao texto nas 3 línguas, né? Como foi então que Stunica e seus companheiros editores decidiram quais desses manuscritos usar? E antes disso, quais eram os manuscritos que realmente eram acessíveis a eles? Infelizmente, essas são perguntas que os pesquisadores nunca foram capazes de responder com segurança. A primeira edição publicada no Novo Testamento grego, embora a poliglota Complutense tenha sido a primeira edição impressa do Novo Testamento grego, ela não foi a primeira versão publicada. Como vimos, o Complutum, foi impressa por volta de 1514, mas só veio a lume realmente em 1522. Entre essas duas datas,
um pesquisador holandês e empreendedor, o intelectual humanista Desidério Erasmo, produziu e publicou uma edição do Novo Testamento grego, passando a merecer a honra de ter editado a assim chamada Editio Princeps, primeira edição publicada. Erasmo se fiou em um punhado de manuscritos medievais tardios, que rabiscou como se estivesse editando e corrigindo uma cópia manuscrita. O impressor tomou os manuscritos com essas emendas e fez a matriz diretamente deles. Tudo indica que Erasmo baseou-se principalmente em apenas um manuscrito do século XII para os Evangelhos e em outro, também do século XII, para o livro de Atos e as Epístolas, embora pudesse ter consultado vários outros manuscritos e feito correções a partir de suas leituras. Para o livro do Apocalipse, teve de tomar emprestado o manuscrito de seu amigo, o humanista alemão Johannes Reuchlin. Infelizmente, esse manuscrito apresentava passagens quase impossíveis de ler. E ainda por cima não tinha a última página, que devia conter os 6 versículos finais do livro. Em sua pressa de concluir o trabalho, nessas passagens, Erasmo simplesmente lançou mão da Vulgata Latina e retraduziu o texto latino para o grego, gerando com essa atitude algumas glosas textuais que hoje não se encontram em nenhum manuscrito grego subsistente. E a dele é, como veremos, a edição do Novo Testamento grego, que para todos os propósitos práticos foi usada pelos tradutores da Bíblia King James quase um século mais tarde. Então é possível que a King James não tenha sido a melhor das traduções, né, em virtude disso, se isso for verdade, né? Isso tenha, ou que simplesmente ele tenha tido alguma pressa, mas sem que isso ficasse devidamente registrado, tenha consultado realmente bons manuscritos, né? Tendo talvez alguns problemas aí em relação ao Apocalipse, né? É importante reconhecer que a edição de Erasmo foi a Editio Princeps do Novo Testamento, não apenas porque representava um ponto histórico importante, mas acima de tudo porque à medida que a história do texto se desenvolveu, as edições de Erasmo, ele fez 5, todas baseadas em última instância na primeira edição, feita às pressas, ou seja, ele fez outras edições, mas a princípio dá a entender aqui o que o autor diz que ele não se preocupou em alterar adequadamente as outras edições, ele só se baseou nela, né? Na primeira. E passou a ser publicado pelos impressores europeus ocidentais durante mais de 300 anos, né? Tornaram-se a forma padrão do texto grego que passou a ser publicado. O ponto mais abrangente a que me refiro, contudo, é que todas essas edições posteriores, inclusive a Stéphanos, remontam em última instância a Editio Princeps de Erasmo, por sua vez baseada em alguns manuscritos gregos, mais ou menos tardios e não necessariamente confiáveis. Aqueles que ele por acaso encontrou em Basileia e um que tomou emprestado de seu amigo Reuchlin. Não há motivo para pensar que esses manuscritos particularmente apresentassem um alto nível de qualidade. O problema que a gente geralmente tem quando essas afirmações gratuitas são colocadas é porque quando eu percebi, por exemplo, no início do livro, que ele já era tendencioso e que ele já tinha essa questão de exagerar as suas conclusões de propósito, porque ele talvez se decepcionou, é que quando essas falas acontecem e a gente não tem nenhum elemento dentro do livro para se basear, isso me parece um problema de pessoas que alcançam um determinado nível acadêmico e acham que por isso elas meio que são quase deuses, deusas, né? Que o que eles falam você tem que aceitar, né? Tem um canal aí que é Verdades Ocultas da Bíblia, né? E a pessoa coloca lá, olha, fulano tem 2 doutorados, fulano fez isso, um grande especialista confirmou que Jesus é uma farsa, esse tipo de coisa. E aí você vai assistir o vídeo, não tem absolutamente nada, não tem absolutamente nada. Ele só são frases de efeito que ele coloca lá. E aí eu tenho um grande problema com isso, né? Porque para mim argumento de autoridade não é só uma autoridade falando de uma área específica, uma área abrangente que ela não domina, por exemplo. Vamos pensar aí como as pessoas dizendo aí. Eu vi esses dias, né? A Weinstein falando da situação econômica do país. Não é a área dele. O grande problema é mesmo quando você tem um economista falando de economia ou sobre a situação de um país, quando ele não usa uma argumentação sólida para defender o que defende. Então, simplesmente se considera que pelo fato da pessoa
ou um médico falando de algo da área médica, sem apresentar nenhum dado, sem nem apresentar nenhum argumento consistente. Então, o que se considera? Pelo simples fato dessa pessoa ter um título acadêmico, trabalhar com aquilo e até ser, talvez, ter condições de falar amplamente sobre um assunto, mas o grande problema é quando uma pessoa usa a sua autoridade, a sua formação acadêmica, para falar sobre alguma coisa e, ao mesmo tempo, ela não mostra embasamento, é muito provável que ela não tenha embasamento sólido. Porque se ela tivesse, obviamente, ela apontaria, né? Se um evolucionista ele tivesse argumentos sólidos para apontar, para demonstrar que a evolução, no sentido de um ser unicelular ter surgido espontaneamente, de forma naturalística, e ter se desenvolvido até se tornar um ser humano e ter as mais variadas formas, obviamente eles teriam. Quando eles citam, o método científico, revisão por pares, pessoas que estudam muito sobre o assunto e não tocam no argumento em si, é muito provável que eles não tenham. Por isso as pessoas se escondem tanto é, na, na sua titulação, no seu título acadêmico. Há um consenso entre os estudiosos da área, né? Vamos falar sobre o dilúvio. Existe um consenso entre os estudiosos da área que isso não pode ter ocorrido. Existe um consenso entre os estudiosos da área que Abraão pode não ter existido. Isso também se constitui um argumento de autoridade, só que numa roupagem, não digo nem mais sutil, né? Numa situação muito parecida com aquela de Einstein falando de algo que ele não domina. Então, o fato de você ter o fato de eu ter o título, de eu ser formado em direito, não quer dizer que eu não precise de uma argumentação sólida para falar de alguma coisa sobre direito. O fato de eu ter uma licenciatura em matemática não significa que eu possa simplesmente falar qualquer coisa de matemática sem apresentar uma argumentação sólida sobre aquilo. E por aí afora, né? Se eu desenvolver aí uma formação em qualquer coisa, isso não significa que eu possa falar simplesmente tendo em mente a titulação acadêmica. Então, essas pessoas, até por saberem que a titulação, o título acadêmico deles, né? Então, alguém que escreve para Nature, para Science, quando essas pessoas escrevem e isso é aceito e os pares vão lá e concordam, muitas vezes não precisam nem ter base porque eles estão falando. Eles sabem que a população que aceita de forma dogmática, de forma inquestionável o que eles falam, vai aceitar e vai colocar e vai defender com unhas e dentes que o que eles falam é estritamente científico. Esse é um dos pontos, né? Você pode ver que ele vai falando, vai falando, vai falando e não demonstra, não mostra, não apresenta nada que reforce a sua colocação, né? Então, isso é o grande problema. Talvez não sejam poucos os trabalhos assim, né? Às vezes você vai ver aí alguns trabalhos na internet, são só um recorte de um monte de fala de pessoas, né? Para dar uma certa veracidade sem precisar demonstrar o assunto. Isso é um grande problema para mim, né? O principal manuscrito que Erasmo usou para os evangelhos continha tanto a narrativa da mulher flagrada em adultério, quanto os últimos 12 versículos de Marcos. Passagens que originalmente não faziam parte dos evangelhos, como aprendemos no capítulo anterior. Veja, nós não aprendemos isso no capítulo anterior. Ele deduziu isso e colocou como um fato, porque ele, de certa forma, isso passou a ser um consenso. Pode até ser mesmo que exista uma base sólida para se deduzir que o episódio da mulher flagrada em adultério foi um acréscimo, que os 12 últimos versículos de Marcos tenham sido um acréscimo e que... Então, veja, muitas vezes eles esperam que o leitor simplesmente aceite, porque é um especialista falando, porque outros especialistas falaram. Então, assim, essa argumentação que eles colocam é até considerável, né? Mas não é uma prova, né? Não se pode dizer, aprendemos no capítulo anterior que essas passagens não faziam parte. Não, o que nós aprendemos é que eles deduziram isso, só isso. Então, isso é um problema, né, muitas vezes, desse tipo de escrito. Às vezes, quando você pega uma pessoa que não é formada em área alguma, você consegue um esforço maior, porque ele precisa de fato, porque a pessoa, ele ou ela, não é reconhecido como uma autoridade no assunto. Então, ele vai demonstrar por fatos, até porque ele sabe que essa questão de titulação é mera formalidade, né? Principalmente nos dias de hoje, nós temos condição de aprender uma série de coisas sem precisar ir a uma escola
e aprender formalmente sobre um assunto. E o fato de ir para uma universidade, uma faculdade, não quer dizer absolutamente nada em termos de conhecimento da pessoa, né? Vamos lá. Passagens tão familiares aos leitores da Bíblia, da King James, de 1622 em diante, até as modernas edições do século XX, incluem a mulher flagrada em adultério, os últimos 12 versículos de Marcos, e o parênteses joanino, que seria o chamado coma joanina, né? 1 João, capítulo 5, verso 7, alguma, que fala lá, né? São três que testificam no céu, né? E esses três são um. Mesmo que nenhuma delas possa ser encontrada nos manuscritos superiores e mais antigos do Novo Testamento grego. Então, basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, esse tipo de manuscrito não tem essas histórias. Então, é possível que elas tenham sido acrescentadas, né? Então, esse é um ponto interessante para ser considerado. E também não quer dizer que isso não ocorreu. Isso pode ter realmente ocorrido, mas a título estritamente técnico, não deveria ter sido acrescentado aos livros que já haviam sido fechados pelo, vamos dizer assim, pelo autor inicial, né? Pela pessoa que escreveu inicialmente. As várias edições gregas dos séculos XVI e XVII eram tão semelhantes que, por fim, os impressores começaram a afirmar que elas eram um texto universalmente aceito por todos os pesquisadores. A mais citada constatação encontra-se em uma edição produzida em 1633 por Abraão e Boaventura Eusebir, que eram tio e sobrinho. Vamos lá. Textos exceptos, abreviadamente TE. Vamos ler desde o começo melhor. Na qual eles dizem a seus leitores, em termos que desde então se tornaram célebres entre os pesquisadores, que vocês agora têm um texto que é aceito por todos, no qual nada alteramos nem corrompemos. O fraseado dessa afirmação, especialmente as palavras texto que é aceito por todos, texto que é aceito, recebido por todos, né? Gerou a expressão comum textos receptos, abreviadamente TR, usada pela crítica textual para se referir à forma de texto grego, baseada não nos manuscritos mais antigos e melhores, mas na forma do texto originalmente publicado por Eraso e difundido pelos impressores durante mais de 300 anos, enquanto os pesquisadores do texto bíblico não começassem a insistir em que o Novo Testamento grego devia ser estabelecido a partir de princípios científicos baseados em nossos mais antigos e melhores manuscritos. Veja só, quais princípios científicos? O que eles chamaram de princípios científicos, né? Infelizmente, a chamada academia, ela sequestrou determinados conceitos, né? Então, o princípio científico não é necessariamente o melhor princípio, não é necessariamente a melhor inferência, o melhor raciocínio, a melhor conclusão que se pode tomar de um texto, mas aquilo que eles decidiram que é e que resolveram definir que foi um consenso. Então geramos um consenso, mesmo que esse consenso não tenha base alguma. Então isso é muito complicado. Tem um texto, um livro do Wilbur Norman Pickering, né? Qual é o texto do Novo Testamento? Que ele fala de uma maneira mais técnica, né? É até difícil de entender, pelo menos para mim, né? Ele vai falar qual é a visão dele a respeito da questão de qual seria o texto mais adequado do Novo Testamento. De repente, a gente pode tentar futuramente falar desse livro aqui, né? Foi a forma textual inferior do texto Receptus que se tornou a base das traduções inglesas mais antigas, incluindo a Bíblia King James e outras edições até quase o final do século XIX. E para mim o grande ponto é comparar os mais antigos, os mais novos, verificar as diferenças, verificar qual a relevância disso, no que isso pode gerar alguma diferença de crença, e aí verificar qual seria a abrangência técnica, qual seria a abrangência real, vamos dizer assim, dessa discussão técnica, né? Para ficar uma coisa melhor. Então aqui você vê que já estamos no terceiro capítulo, ele vai tratando disso, mas ele trata de uma maneira meio que empurrada, assim, meio que confiando que o leitor vai simplesmente aceitar o que ele está falando pelo fato de ele ser uma autoridade no assunto. O aparato crítico de Mill para o Novo Testamento grego. Quase ninguém se deu conta da enormidade do problema da variação textual, até a publicação, pioneira em 1707, de um dos clássicos no campo da crítica textual do Novo Testamento. Um livro que teve o efeito de um cataclismo sobre o estudo da transmissão do Novo Testamento grego. Novo Testamento grego de John Mill. O texto que ele imprimiu foi simplesmente a edição de 1550 de Stephanos. Mas o que chamou a atenção foram
as glosas variantes desse texto que ele citava no aparato crítico. Mill teve acesso às glosas de cerca de 100 manuscritos gregos do Novo Testamento. Além disso, examinou cuidadosamente os escritos do pai da igreja primitiva para ver como eles citavam o texto, na hipótese de alguém poder reconstruir os manuscritos utilizados por esses pais pelo exame de suas citações. Além do mais, mesmo não podendo ler muitas das outras línguas antigas, à exceção do latim, ele usou uma edição antiga publicada por Walton para ver onde as antigas versões em línguas como o siríaco e o copta diferiam do grego. Com base nesse intenso esforço de 30 anos para acumular materiais, Mill publicou seu texto com um aparato crítico, no qual indicava lugares de variação entre todos os materiais subsistentes a que teve acesso. Para abalo e assombro de muitos seus leitores, o aparato crítico de Mill isolava cerca de 30 mil lugares de variação entre os testemunhos subsistentes. 30 mil lugares onde manuscritos diversos, citações patrísticas do pai da igreja e versões liam de modo diferente passagens do Novo Testamento. Então você vê aqui que existe uma... Ele não fala no que isso consistia, ele não dá exemplo do que consistia isso aqui. Então, se você tem 1000 fontes de consulta e nessas 1000 fontes, né, você encontra em média 30 variações, você vai ter 30 mil variações. Agora, variação do quê? Variação de uma letra, variação de uma palavra que é de fácil percepção, qual que é a mais adequada. Então, assim, ele simplesmente não explica. Então, o leitor, ele vê 30 mil lugares de variação. Fala, nossa, como o texto está corrompido. Sem nem saber do que se trata o assunto. Então, esse, para mim, é um dos grandes problemas, né? Autores que se utilizam da sua autoridade e vão simplesmente falando as coisas, sem especificar, sem dar detalhes sobre o que eles estão falando. Né? Mill não foi exaustivo em sua apresentação. Ele não citou tudo o que descobrira. Também deixou de lado os lugares que notou serem capazes de afastar o público leitor da complacência na qual se encontrava, baseada na constante republicação do texto dos excetos. Então, veja, para a gente ter uma noção do que realmente significa isso, a gente precisa de exemplos, a gente precisa saber exemplos claros, inequívocos, para a gente saber do que realmente ele está falando. Se essa preocupação realmente era válida, ou se era simplesmente uma preocupação secundária que fez com que as pessoas ficassem preocupadas com algo que não necessitava de tanta preocupação. Né? Ou de nenhuma preocupação, talvez. Preocupação alguma, né? O impacto da publicação de Mill foi sentido, sua morte repentina não impediu os detratores de partirem para o ataque. Whitby parecia querer que sua refutação provocasse efeito sem que ninguém realmente a lesse, porque se tratava de 100 páginas túrgidas, densas, desagradáveis, de argumentação cerrada. Então veja, aqui o que nós estamos vendo? A opinião dele sobre o trabalho de Mill e a opinião dele sobre o trabalho de Whitby. Então, sim, né? É um tanto complicado, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a autoridade da igreja, nas palavras dele, Morinos, pesquisador católico, defende a depreciação do texto grego, o que tornaria a autoridade do texto grego incerta a partir da multiplicidade de variantes que ele encontrou no Novo Testamento. Jerry Stephanus. Que vitória não alcançarão, então, os papistas sobre o mesmo texto quando virem as variantes quadruplicadas por Mill, depois de tanto que ele suou em 30 anos de trabalho? Whitby segue argumentando que, de fato, o texto do Novo Testamento é seguro, dado que raramente alguma variante citada por Mill diz respeito a um artigo de fé ou uma questão de conduta. Que a grande maioria das variantes de Mill não tem declaração de autenticidade. Até aqui, a gente pode até pensar num problema no argumento. Assim, mas assim, não é muito diferente do que o Wilbur, o autor do livro que nós estamos lendo, né, o Bart Ehrman, coloca. Não é muito diferente do que ele faz. Agora, com relação a se diz respeito ao artigo de fé ou questão de conduta, ele está certo. Essas variações são o quê? São incidentais, essas variações realmente demonstram uma intenção de alterar consideravelmente a doutrina que seria ensinada pelos livros. Isso faz uma grande diferença. Né? Bentley, um especialista nas traduções textuais dos clássicos, continua. Quanto mais manuscritos forem descobertos, mais versões variantes. Mas também, quanto mais semelhanças forem descobertas entre essas versões, mais provável será alguém descobrir o texto original, ou pelo menos o texto mais antigo. Né? E não são todos que consideram que o texto mais antigo seja o melhor. Alguns consideram que justamente os textos mais antigos foram os piores. E por terem sido os piores,
eles não eram usados, e por não serem usados é porque eles ficaram conservados por tanto tempo. E os mais novos seriam os melhores, porque seriam continuações de manuscritos realmente válidos que eram usados e pelo uso eles iam se decompondo e precisava de um novo, e assim sucessivamente, né? Os últimos cálculos indicam que mais de 5.700 manuscritos gregos foram descobertos e catalogados. É 570 vezes mais do que os 100 manuscritos que Mill conhecia em 1707. Esses 5.700 incluem de tudo, desde o menor dos fragmentos, do tamanho de um cartão de crédito, então você, ó, cartão de crédito, até produções bem maiores e excelentes preservadas em sua totalidade. Alguns deles contêm apenas um livro do Novo Testamento, outros contêm uma pequena coleção. Então veja, você diz, tem várias variações, tem uma infinidade de variações ali, pode ser variação numa letra, numa palavra, numa parte secundária e por aí afora, né? Esse manuscrito se distribui no tempo do início do século II. É um fragmento pequeno chamado P52 que registra vários versículos de João, capítulo 18, até o século XVI. Em geral, os pesquisadores falam de 4 tipos de manuscritos. Os mais antigos são os manuscritos papiros, escritos em material manufaturado de junco de papiro, um material de escrita valorizado, mas barato e eficiente no mundo antigo. Data de uma época que vai do século II ao VII. Os manuscritos unciais, caixa alta, são feitos de pergaminho, peles de animais, às vezes chamados de berino, cujo nome vem das letras grandes, semelhantes às nossas maiúsculas, que eram usadas. Eles datam, na sua maioria, de uma época que vai do século IV ao IX. Então, nós temos os mais antigos, os papiros, depois os caixa alta e, por fim, os caixa baixa, minúsculos. Também são feitos em pergaminho, mas são escritos em letras menores, frequentemente combinadas, sem que a pena seja levantada da página, como algo que se assemelha ao equivalente grego da escrita cursiva. Datam do século IX em diante. E lecionários geralmente se apresentam em forma minúscula, mas ao invés de consistir em livros do Novo Testamento, contém numa ordem estabelecida leituras tiradas do Novo Testamento para serem usadas semanalmente na igreja ou em cada dia santo, como os lecionários usados nas igrejas. Além desses manuscritos gregos, temos conhecimento de cerca de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, sem falar dos manuscritos de outras versões, como siríaca, copta, armênia, bέτero-georgiana, eslava e assim por diante. Em acréscimo, temos os escritos dos pais da igreja, como Clemente, Orígenes, Atanásio, entre outros, entre os gregos. Tertuliano, Jerônimo e Agostinho, entre os latinos, todos com citações dos textos do Novo Testamento em muitas passagens, o que possibilita reconstituir o que deve ter sido os manuscritos, atualmente perdidos em sua maioria. Então, eles acabam se valendo também do que foi escrito por gregos e latinos, né, a respeito dos textos bíblicos, para tentar ali ajustar o que seria realmente. Com tamanha profusão de indícios, qual será o total de variantes atualmente conhecidas? Os pesquisadores fazem estimativas muito discordantes. Alguns falam em 200.000 variantes conhecidas, outros 300, outros 400 ou mais. Mas não se tem certeza, porque apesar dos impressionantes avanços da informática, ainda não houve quem fosse capaz de contar todas. Talvez, como eu já disse, seja melhor falar em termos comparativos. Há mais variações entre nossos manuscritos que palavras do Novo Testamento. O simples fato de falar, assim, dizer que computadores não conseguem fazer essas variantes é meio complicado, né? Talvez naquela época não fosse, não sei agora. Mas variação de 200 a 400.000 ou mais, então assim, quer dizer que o critério aqui não é uniforme, né? É um critério meio que de acordo com a cabeça de cada um, né? Então é meio complicado isso aqui, né? Então veja, quando ele fala há mais variações entre nossos manuscritos que palavras no Novo Testamento, essas são só palavras jogadas ao vento, infelizmente, né? Então a gente vê que assim, às vezes as pessoas dão muito valor para esse tipo de escrito. Vamos ver, né? Eu li há muito tempo no passado isso e estou lendo de novo esse livro. Então, assim, vamos ver como é que fica a partir do capítulo 4. Mas o que nós vemos até o capítulo 3 foi assim, uma pessoa que se aproveita da sua autoridade para lançar todo tipo de falas, não demonstrar suficientemente nada do que ele coloca, talvez uma coisa ali em relação a questão da mulher apanhada do adultério, as últimas palavras lá em Marcos e por aí fora, né? Mas fora isso, são palavras jogadas ao vento. Então, assim, é lógico, se você tem uma quantidade imensa como essa de manuscritos,
e você tem uma diferença entre um e outro, você compara entre um e aí você vai comparando as diferenças, isso pode dar mais que o todo, porque você tem tanto material a respeito daquele todo, né, que você vai ter mais. Isso não quer dizer que isso seja um problema, né? E é interessante que ele mesmo reconhece lá no começo que a maioria esmagadora das divergências são simplórias, são pífias, assim, não prejudicam em nada, e algumas, teoricamente, poderiam prejudicar. E depois ele fica insistindo nisso para colocar na cabeça do leitor que, assim, a quantidade de variantes meio que... Ele quer que o leitor assuma com ele essa ideia de, talvez, invalidação do texto, né, por causa disso. Ele pode ser invalidado por outros motivos, mas não esse, né? É difícil compreender como os 12 últimos versículos de Marcos poderiam ser acrescentados por causa de um escorregão de pena. Isso é óbvio. Mas daí a você querer invalidar e você querer colocar isso na mesma condição de quantidade de variações para tentar invalidar o livro como um todo, ou dar uma condição ruim para o livro, né? É preciso mais do que isso. Eu mesmo tenho sérias dificuldades com determinadas partes quando eu comparo com o chamado Antigo Testamento, que às vezes dá a impressão que não bate ali, as falas não batem, né? Ou seja, o que é argumentado para tentar invalidar determinadas coisas não parece ter base, né? Agora, daqui, eu acredito que talvez nós tenhamos até trabalhos melhores, né? Vamos, a partir do capítulo 4 ver como é que está a situação, mas até o capítulo 3, tendo em mente a proposta do livro, nós não temos nada além de um autor que quer usar a sua autoridade que ele construiu e a autoridade dos colegas, a autoridade formal, nós somos formados no assunto e etc., como algo que, assim, olha, acredito no que a gente está falando. A gente tem doutorado, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Ah, nós entramos em consenso, isso é muito complicado, né? A gente vê isso constantemente, né? Mudanças acidentais, ele vai falar, né? 1 Coríntios 5:8, fermento velho, fermento da maldade, é muito semelhante o termo poneras é muito semelhante a porneias, que é imoralidade sexual, né? Que seria perversidade. A diferença de sentido pode não ser lá muito grande, mas o chocante, e assim, na verdade, assim, imoralidade sexual ele estaria falando de algo específico, perversidade ele estaria falando de algo mais amplo. Mas a princípio não prejudica o texto no sentido de mudar a intenção do que o autor está falando, assim, no sentido de o autor está querendo falar A e no final ser o extremo oposto, menos A. Não, não seria isso, né? Seria só a abrangência do que ele está falando em relação à perversidade e imoralidade, né? Por vezes, a questão aqui, várias abreviaturas levaram copistas posteriores a uma espécie de confusão. Por exemplo, Romanos 12:11. Paulo exorta o seu leitor a servir ao Senhor. Mas a palavra Senhor, curiou, geralmente era abreviado nos manuscritos como cadáver, com uma linha em cima, o que levou alguns copistas antigos a entendê-la como abreviatura de Cairo. Cairo, que significa tempo. Cairo, Kairos, né? Desse modo, nesses manuscritos, Paulo exorta seus leitores a servirem ao tempo. Servirem ao tempo de modo semelhante. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo mostra que todos foram em Cristo, batizados em um só corpo e beberam de um só Espírito. A palavra Espírito, pneuma, foi abreviada para PMA, que também poderia ser e foi mal entendida por alguns copistas como bebida. Desse modo, beberam da mesma bebida. E aí, assim, isso não prejudica a ideia central do contexto, né? E aí é um grande problema também que eu tenho batido há muito tempo já nessa tecla, de se ler a Bíblia por versos isolados, né? Até para se descobrir problemas que venham ocorrer nela, não se pode ler por versos isolados e para manter a crença nela, principalmente não se pode fazer isso, né? Um tipo muito comum de erro nos manuscritos ocorria quando duas linhas do texto que estava copiando acabavam com as mesmas letras. Um copista copiava a primeira linha do texto e depois, quando seu olho voltava para a página, caía nas mesmas palavras, mas na linha de baixo, em vez de cair na linha que acabaram de copiar. Ele continuava a copiar dali, como resultado disso, saltava as palavras. Então é como se estivesse começando a copiar aqui, aí de repente, quando ele volta, ele vai para a linha de baixo e perde uma parte, né? Quem já teve que fazer prova de digitação, né? Sabe como isso é complicado e perigoso, né? No sentido de reprovação, né?
Ele continuava a copiar dali e saltava palavras, né? O pulo do olho. Diga a meus alunos que eles só podem dizer que passaram pelo ensino superior quando puderem falar inteligentemente sobre peripléses provocadas por homoeuteleuton. Homoeuteleuton. É uma palavra mais complicada. Homoeuteleuton. Homoeuteleuton. Já é bom treinar, né? Peripléses provocadas por homoeuteleuton. O texto de Lucas 12, 8 a 9 é um bom exemplo de como isso funciona. O texto é o seguinte: todo aquele que me confessa diante dos humanos, o Filho do Homem me confessará perante os anjos de Deus, mas todo que nega serão negados perante os anjos. Nosso mais antigo papiro da passagem deixa de fora todo o versículo 9. E não é difícil perceber como o erro foi cometido. O copista copiou as palavras perante os anjos de Deus, no versículo 8, e quando seu olho voltou à página, caiu sobre as mesmas palavras do versículo 9 e pensou que fossem as palavras que acabaram de copiar. Então, ele leu isso aqui, quando ele voltou, veio para cá e falou, isso aqui já está escrito, e toda essa parte ficou sem copiar, né? Então, ele copiou isso aqui, até aqui, quando ele voltou para a página e viu isso, quando ele voltou e leu isso aqui, ele achou que já tinha copiado esse verso, né? Em algumas ocasiões, esse tipo de erro pode ter consequências ainda mais desastrosas para o sentido do texto. Por exemplo, João 17,15, Jesus diz em sua oração, não peço que guardeis do mundo, mas que guardeis do maligno. Em um dos nossos melhores manuscritos, o Códice Vaticano do século IV, as palavras mundo estão omitidas, de modo a fazer Jesus enunciar a infeliz oração. Não peço que os guardeis do maligno. Então, são coisas que a gente pode até analisar pelo próprio contexto, né? Pela comparação de outras passagens, etc. É claro que isso, considerando que a pessoa tivesse só esse manuscrito, seria um problema para quem tivesse só esse manuscrito. Mas para quem tem a condição de comparar os manuscritos, e principalmente considerando que essa falha, obviamente, ela não se repetia nos cultos, né, que as pessoas, muitas delas, sabiam o que realmente tinha sido falado, né? Então não seria um problema, não chegaria a ser um problema, principalmente tendo em mente que hoje nós podemos comparar e verificar o que se enquadra melhor, né? Vamos aqui mais para o final, né? Não se trata de uma disputa entre pesquisadores que acham que o texto foi alterado e outros que acham que não foi. Todos sabem que o texto foi mudado. A verdadeira questão é qual variante representa a alteração e qual representa a forma mais primitiva do texto. É aqui que os pesquisadores, por vezes, não chegam a um acordo. Então, veja, aqui é a mesma coisa. Então, assim, o fato de os pesquisadores terem não discordarem a respeito de ter uma alteração, não significa que nós não precisemos entender essa construção. Como eles chegaram a essa conclusão? Por que eles têm um consenso? Qual é a intenção, né? Esse consenso é forçado, assim como a teoria evolutiva, em que você é forçado a defendê-la, senão você perde investimentos, etc. Como foi formado esse consenso? Então, e tudo isso a gente precisa saber. E para saber isso, e mesmo que isso não tenha acontecido, e a gente sabe que muitas vezes acontece, né, no mundo acadêmico, a gente precisa saber qual é a base para isso, né? Então, se 10 engenheiros forem numa construção, virem uma parede torta, lá, em vez de inclinação 90 graus, ela está assim, né? E fala, não, tá tudo bem, pode construir assim. Esse consenso não diz absolutamente nada, pelo contrário. Eu vou desconfiar da qualidade desses engenheiros, porque eles seguem um consenso em relação a uma coisa que a realidade está mostrando para mim que é altamente perigoso, né? A construção, continuar com a construção daquela forma é algo extremamente perigoso, né? Então, quando a gente olha para os fatos, né? É lógico que isso aí dá mais trabalho, então a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão simplesmente preferir repetir jargões, né? É um consenso científico, é isso e aquilo, e vão deixar de consultar, né? Em um notável número de ocasiões, na realidade, na maioria deles, os pesquisadores discordam abertamente. Então aí acho que já fica, né, uma boa situação para vocês olharem, né, para nós olharmos. Em algumas ocasiões, os copistas mudaram seus textos porque pensavam que eles continham um erro factual. Eis que estou enviando um mensageiro diante da vossa face. Aplanai
Aplaineis os nossos caminhos. O problema é que o início da citação não é de Isaías. Representa uma combinação de uma passagem de Êxodo e Malaquias. Os copistas, reconhecendo a dificuldade, mudaram o texto, levando a dizer, assim como está escrito nos profetas. Então, teoricamente, estaria escrito como antes. Isaías. E depois, alguns copistas preocupados com isso teriam dito, nos profetas. Né? E assim deixava de existir o problema de atribuição equivocada. Existem outras explicações para isso, mas mesmo considerando isso, qualquer pessoa que tivesse acesso às escrituras ia ver que não estava em Isaías, mas que a passagem existe, que o termo existe. Então, o fato dele ter colocado Isaías quando seria Êxodo e Malaquias não prejudica a compreensão da ideia do que ele quer transmitir e das passagens que ele quer usar. A ocorrência em que o erro que o copista tentou corrigir era não factual, mas de interpretação. Um célebre exemplo provém de Mateus 24:36, onde Jesus está predizendo o fim dos tempos e diz acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Os copistas acharam essa passagem difícil. O Filho de Deus não vai saber, ele não é onisciente, então eles mudaram e retiraram a palavra nem mesmo o Filho. Né? Então é aqui uma preocupação. Obviamente isso altera consideravelmente o texto, mas nós sabemos que ele existe, né? E que isso foi alterado justamente por esse tipo de comparação, né? Mostrando que, ainda que, como em todos os setores, há pessoas que têm esse interesse em a manipular e alterar as coisas, né? Nós podemos aí ter acesso a o que realmente foi escrito, né? Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui. Em outros casos, os copistas mudaram o texto não porque achassem que ele... mas por um mau entendimento dele. Jesus identifica João Batista em Mateus como Elias, Mateus 17, 12 e 13. Eu acredito que Elias já veio. O problema é que, a depender da leitura, o texto poderia ser interpretado como dizendo não que João Batista era Elias, mas o filho do homem. Os copistas sabiam perfeitamente que isso não era o caso. Por isso, alguns deles deram um novo arranjo ao texto, passando a frase os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista, para antes da afirmativa sobre o filho do homem. Então, aqui, ele fala, Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem vai sofrer por eles. Então os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. Então, para não ter a confusão das pessoas ficarem ali na dúvida sobre quem o texto estava falando, eles fizeram essa alteração, né, que não seria nem sequer necessária, né? Então, se era fazer alguma coisa, que se fizesse uma anotação posterior, né, para que uma pessoa que de repente não entendesse da língua, etc., tivesse mais facilidade, algo nesse sentido, né? Mas veja, tudo isso são coisas que nós sabemos como ocorreu, justamente porque existem, por comparação de variantes, existe como saber isso, né? Então vamos caminhar para o final aqui. Às vezes os copistas eram influenciados não por passagens paralelas, mas por tradições orais sobre Jesus e por tradições sobre eles que eram contadas e circulavam à época. Conclusão. Há muitas diferenças entre nossos manuscritos, diferenças criadas por copistas que reproduziam seus textos sagrados. Nos primeiros séculos cristãos, os copistas eram amadores e, como tais, mais inclinados a alterar os textos que copiavam, mais propensos a alterá-los acidentalmente, que os copistas de períodos posteriores, que a partir do século IV, começaram a ser profissionais. Então, talvez seja até possível aqui fazer uma associação entre, a partir do momento que eles passam a ser profissionais, eles fazerem alterações mais no sentido de propósito, né? Para que realmente se predominasse uma crença ao invés de outra, né? Então, espero que tenha ajudado e até o próximo estudo.